ter interação com outros indivíduos de uma mesma espécie. Então vejam bem, se a espécie tiver todas essas condições do ambiente para ela viver ali, ela vai conseguir fazer daquele local o habitat dela. Então todo esse conjunto de condições a gente chama de nicho ecológico. Tá tranquilo? Sim? Olha aqui, ó. Nas aulas, volta uma aí, por favor. Nas aulas eu sempre falo assim, ó, desse experimento do Gauss. Hoje eu não tenho tempo de explicar tudo isso aí para vocês. Mas eu digo o seguinte, ó. O Gauss, ele chegou à seguinte conclusão. Ele fez um experimento com protozoários e no final do experimento ele disse o seguinte, que duas espécies de seres vivos, tá? Elas não podem ter o mesmo nicho ecológico no local. Por quê? Porque se elas tiverem o mesmo nicho, qualquer uma daquelas condições, isso vai gerar uma competição entre elas, entende? E se tiver uma competição sempre alguém sai perdendo, certo? E eu não vou falar de futebol para falar disso aí, tá? Porque hoje simplesmente isso não me interessa, tá tranquilo? E é o seguinte, olha, quando essas duas espécies competem nesse ambiente, a que sai prejudicada pode ocorrer duas coisas. Ou a espécie que perdeu vai ser extinta, ou então ela vai ser obrigada a trocar de ambiente, ou trocar de habitat, certo? Sim ou não? Por que eu estou falando isso? Olha aqui uma dica, ó, gente. Porque às vezes eles botam lá na prova o seguinte, ó, que quando existe competição, tá, sempre uma espécie será extinta. Isso é mentira. Ela pode ser extinta ou obrigada a trocar de ambiente. Oi, Jojo. Tudo bem? Lindinho. Olha aqui, vamos lá. Que bundinha, hein, Job? Nossa, mãe. Se não der como professor, vai dar como prostituto. Vamos lá. Aqui, ó, gente. Prostituto. Tá? Olha aqui, gente. Outro gráfico importante. Outro gráfico de boneco branco lá. Não quero chamar atenção aqui chamando, tá? Mas tudo bem. Olha aqui, ó. Gente, esse gráfico também é importante para Enem, tá? Isso aqui é um gráfico de controle populacional. Então vejam bem, ó. Eu não sei se está aparecendo aí, mas aqui está aparecendo um EL, estão vendo? Sim ou não? Ah, obrigado, adoro esse sim. Olha aqui. Esse EL significa estoque limite, que seria assim, ó, o estoque de algum recurso natural, por exemplo, o alimento, certo? Essa primeira linha aqui, ó, onde tem o PB em cima ali, ó, significa potencial biótico. O que é potencial biótico? É a capacidade de uma espécie reproduzir no ambiente como se não existisse nenhuma interferência, como por exemplo, predadores, parasitas, falta de alimento, falta de água. Estão entendendo? Só que é o seguinte, ó, esse potencial biótico a gente sabe que não é assim no ambiente, né? Então a gente sabe que sempre vai ter algum limite de recursos. Então, por exemplo, pode ter predadores, vai ficar com pouco alimento. Então a gente diz assim, ó, que o potencial biótico ele sofre influência do meio. Esse R aqui, ó, significa resistência do meio, certo? Então, parem de conversar. Obrigado. Olha aqui. Então, ó, quando tem a interação de potencial biótico mais a resistência do meio, certo? Então a gente vai ter um crescimento lá, o CR, ó, crescimento real. Por quê? Se essa população começar a crescer demais, então olha aqui, ó, a fonte de alimento, por exemplo, começa a ficar pouca e a população começa a se equilibrar, certo? Então, vocês vão ter que dar uma olhada lá no material de vocês, estudo, quem está na escola, no livro de ensino médio, e dá uma estudada nisso aqui: potencial biótico, potencial de reprodução, resistência do meio, o limite que o meio impõe nesse crescimento, que vai dar um crescimento real. Isso aqui, ó, você que está saindo, olha aqui, por favor, obrigado. Olha ali, gente, isso aqui sempre cai no Enem, Eu estou gritando muito? Tá, então eu estou normal, vamos lá, pode passar. Olha aqui, ó, gente, isso aqui é questão do Enem, caiu várias vezes no Enem já, e caiu exatamente essa cadeia alimentar, olha, gente. Então, por exemplo, ó, as plantas servem de alimento para as neves, certo? Os linces, então, eles
então vai aumentar os recursos das neves, certo? Então o que vai acontecer? Você que está tomando a menina, olha aqui, por favor. Essa menina não vai te dar cola no menino, por favor, olha para cá. Olha ali, gente. Então, ó, aumenta a população de plantas, aumenta também a população de lepres, certo? Sim ou não? Muito obrigado, olha aqui. Então, aumentou a população de lepres, vai aumentar também a população de linces, certo? Mas no momento que aumentar a população de lepres ali, o que vai acontecer com as plantas? Vai diminuir a população. Diminuindo a população de plantas, diminui a população de lepres e diminui a população de linces, certo? Então vejam bem, esse primeiro gráfico aqui é um gráfico de crescimento equilibrado. Ele é mais ou menos o que a gente falou naquele outro gráfico ali, certo? Então olha aqui, ó. Tem um potencial biótico que sofre uma resistência no meio, por exemplo, a falta de alimento, o que vai causar um crescimento equilibrado, certo? Agora o segundo gráfico está mostrando o quê? Se, por exemplo, a população de linces lá, ela fosse dizimada, então assim, sumisse a população de linces, o que ia acontecer com a população de lepres? Ia aumentar mais do que o normal, certo? Sim. Só que com esse aumento da população de lepres, o que ia acontecer com a população de plantas? Ia diminuir. E como não ia ter os linces lá regulando esse crescimento, então provavelmente a população de plantas ia desaparecer. E quando, olha aqui, e quando desaparecesse essa população de plantas aqui, o que ia acontecer com a população de lepres? Ia cair drasticamente. Então isso acontece, tá, gente? Numa população que tem um crescimento não equilibrado, quando tem uma explosão populacional. Se a gente relacionar isso, a gente falar disso aqui, a gente pode lembrar de uma espécie bem conhecida. Qual? Que está com superpopulação? A nossa população, certo? Então a gente também lembra aqui, porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de se considerar um animal. Então assim, ó, não fiquem mais bravos quando alguém, ô seu animal, você é, tá? Você é um animal, não tem o que fazer, certo? Eu tenho até uma história do professor, mas não vou contar aqui, né? Porque senão alguém pode se ofender. Uma vez uma colega, eu vou contar, olha aqui. Uma vez uma colega minha contestou o professor quando ele disse isso, que a gente era um animal, né? E o professor não sabia mais o que fazer para poder isso na faculdade. Para convencer a menina de que ela era um animal. Ele disse assim, olha aqui, menino, se eu abrir você e abrir uma cadela, vocês são exatamente iguais, né? Assim, tudo bem, ele não foi muito sutil no que ele falou, né? Mas ele só quis falar que anatomicamente, tanto a cadelinha como a mulher, porque senão a mulher já se ofende aqui, tá? E eu adoro a mulher, tá? Então assim, deixa bem claro isso. E parece sim que ou eu não gosto de mulher ou eu gosto de cadelinha. Não, não é isso aí, tá, gente? Então só mais isso aqui para contar. Nós somos animais. Inclusive tem aquela que quando a gente chega na churrascaria, né? Chega lá e está escrito assim, ó, proibida a entrada de animais. Eu vou embora, né? Porque eu imagino que deve ter uma árvore sentada comendo naquela churrascaria, né? Você não pode entrar animais, quem sabe uma planta pode entrar, né? Vamos lá. Gente, olha aqui, ó. Outro assunto aqui, a gente vai falar de cadeias alimentares, tá? Mas só que antes de falar de cadeias, nós temos que falar de níveis tróficos, né? Níveis tróficos, olhem aqui. Seguinte, os níveis tróficos a gente pode chamar também de níveis alimentares, né? E os níveis alimentares são quais? Produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são seres vivos que têm a capacidade de pegar a energia luminosa do sol, por exemplo, mais substâncias inorgânicas como gás carbônico, água e sais minerais, e produzir compostos orgânicos como, por exemplo, a glicose, tá beleza? Então assim, ó, esses seres nós chamamos de autotróficos. Por que nós chamamos de autotróficos, jovem? Muito bem, jovem, muito obrigado. Olha aqui, ó, gente, chamamos de autotróficos porque, olhem para mim, que mania que vocês têm que olhar para o jovem. O jovem é casado, tá? Pelo menos agora, eu vim usando a barriguinha e vocês olham para o jovem. Gente, olha aqui, ó, seguinte, é que os seres vivos, eles só conseguem produzir energia, tá?
Quem se alimenta? Dos produtores, como por exemplo os herbívoros, né? E também os que se alimentam de outros consumidores. Então a gente vai ter como aqui, ó, por exemplo, vai ter o produtor, quem se alimenta do produtor vai ser o primeiro consumidor, certo? Então por isso que a gente chama de consumidor primário. Daí uma vez uma aluna me perguntou assim, tá, mas professor, caiu na prova que o bicho se alimentava do fruto. Ele pode ser considerado produtor? Claro, gente, né? Por exemplo, o bicho que come laranja, ele não precisa comer a laranjeira para ser produtor, certo? Ele comendo o fruto, ele está se alimentando da planta. Portanto, ele é um consumidor primário. O que se alimenta do primário vai ser consumidor secundário. O que se alimenta do secundário, terciário e quaternário, certo? O que se alimenta do terciário. Professor, pode existir um quinto consumidor? Gente, não. Por quê? Porque geralmente a quantidade de matéria orgânica que chega disponível para o último consumidor lá, ela é muito pequena, certo? Então não seria o suficiente para suprir as necessidades energéticas que esse consumidor tem, certo? Agora vamos falar aqui ó, um pouquinho de tristeza, certo? Por quê? Quando o produtor e os consumidores morrem, né? Porque tudo acaba morrendo um dia, certo? Né? O Gilberto começou a morrer por partes. Né? Começou pelo pênis, tá beleza? Sim, não serve para nada, tá, gente? Inclusive uma vez ele passou uma pomada, ele colocou uma pomada e dizia assim, ó, serve para endurecer, né? E ele pegou, foi pro banheiro e passou a pomada, né? Só que depois, quando ele virou, estava escrito assim, ó, endurece e cai, certo? Mas daí ele já tinha passado, né? Por isso que ele virou uma moça, né? Então olha aqui, gente. Quando todos os outros seres morrem, produtor. Obrigado. Quando todos os produtores e consumidores morrem, certo? Vem os decompositores, certo? Os decompositores se alimentam desses indivíduos. Olha que é a fase dos decompositores. Gente, os decompositores, se vocês falar, para de falar para gritar. Olha aqui. Os decompositores, certo? Eles se alimentam da matéria orgânica dos consumidores e produtores e transformam novamente em matéria inorgânica. Por quê? Porque essa matéria inorgânica vai ser reaproveitada pelos produtores para produzir matéria orgânica novamente. Certo? Sim? Pode passar. Pode passar esse aqui que eu já falei também. Olha aqui, ó. Gente. Outra coisa importante, ó. Cadeia alimentar e cadeia alimentar caiu ano passado, né? Então olha aqui, ó. Qual é a diferença de cadeia e cadeia alimentar? Tá? Muitos alunos se confundem isso, e é bem fácil, olha aqui, ó. Cadeia alimentar é quando cada indivíduo tem apenas um nível trófico, certo? Então assim, ó, na cadeia alimentar, a planta vai ser produtora, e planta sempre vai ser produtora, não vai ter como ser outra coisa, certo? Depois, ó, a lagarta que se alimenta da planta ali, em uma cadeia, ela sempre vai ser consumidora primária, certo? O lagarto que se alimenta da lagarta, como está se alimentando do primário, vai ser consumidor secundário. E o gavião lá, quando se alimenta do lagarto, vai ser consumidor terciário, certo? Sim? E olha aqui, ó, gente. E quando todos esses indivíduos morrem, os fungos, então, vão ser os decompositores. Mas vejam bem, eu estou falando de ambiente terrestre, certo? Mas nós temos também ambiente aquático, não temos? Sim? Olha aqui, ó. No ambiente aquático, tá? Os produtores serão principalmente indivíduos que fazem parte de um grupo que nós chamamos de fitoplâncton, tá? O fitoplâncton, né? Ele é formado por algas, produção, né? Algas e algumas cianobactérias que fazem fotossíntese, certo? Sim? Os indivíduos que se alimentam desses produtores aqui, nós chamamos de zooplâncton. Então vejam bem, cadeia alimentar de ambiente aquático, produtores fitoplâncton, consumidores primários zooplâncton. Daí nós temos alguns peixes que se alimentam do zooplâncton, aves que se alimentam dos peixes, que serão o quê? Consumidor secundário e terciário. Quem são? Olha lá, vocês lá que estão conversando no fundo, olha aqui, né? Vocês querem acertar também. Então
Então olha aqui para mim, por favor. Gente, quem que vão ser os decompositores no ambiente aquático? Serão as bactérias, certo? Então, no ambiente aquático, os decompositores não são os fungos, são bactérias, certo? Sim ou não? Sim? Pode passar, por favor, aí que o dedinho não está funcionando. Gente, teia alimentar. O que é uma teia alimentar? Teia alimentar, uma teia de aranha, não é formada por uma sobreposição de fios? Sim ou não? Então, uma teia alimentar, ela é formada por uma sobreposição de cadeias alimentares, certo? Então, se em uma cadeia, cada indivíduo só podia ter um nível trófico, né? Então, na teia alimentar, o indivíduo pode ter mais de um nível trófico. Como, por exemplo, olha aqui, ó. Planta vai ser sempre o produtor. Consideramos aqui, ó, o besouro que se alimenta da planta, ele vai ser consumidor primário. E lá o roedor que vai se alimentar do primário vai ser consumidor secundário. Mas como eu tenho mais de uma cadeia alimentar, gente, isso que a gente tem que cuidar, então a gente pode considerar aqui, ó, que o roedor também come milho, certo? Então quando ele se alimenta